Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, cujo título do trimestre é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A nossa próxima lição será a lição de número 12. O coração chega a estar batendo forte assim porque o trimestre está encerrando, irmãos. Eu queria ter muito mais lições acerca do apóstolo Paulo para estudar, confesso para os irmãos. Lição de número 12, e o título é A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. Nós estamos desde a segunda-feira lendo a leitura diária, onde todos os textos mostram que Paulo tinha consciência da sua morte, seja pelas circunstâncias, seja pelo aviso do Espírito Santo, seja pela sua própria chamada. Nós vimos até o profeta Ágabo profetizando acerca disto. E hoje nós estamos diante de um texto, quinta-feira, a leitura de hoje é em a leitura de hoje é em Atos, capítulo 21, versículos 27 e 28. Atos, capítulo 21, versículos 27 e 28. O livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra toda a trajetória de Paulo nas 3 viagens missionárias e onde ele estava quando enviou cada carta, fora as cartas da prisão, que as cartas da prisão foram enviadas quando ele estava na sua primeira prisão, justamente posterior ao que está registrado no capítulo 28 de Atos. E os 28 capítulos de Atos, ele mostra essa trajetória e não escondem o sofrimento que Paulo passou. Eu já disse aqui que desde a primeira viagem, quando ele passou por Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra, Derbe e ele retornou, ele foi apedrejado já na primeira viagem. Quando ele escreveu uma das cartas a Corinto, ele fez o relato de todas as vezes que ele sofreu pelo Evangelho. Muitas vezes em prisões, muitas vezes em naufrágio, correndo risco de vida com os da minha própria família, e assim ele continuou. E hoje nós vamos ler o texto, versículos 27 e 28 do capítulo 21 de Atos, começando a partir para o final do livro, porque a partir de agora Paulo segue uma trajetória de prisão. Paulo vai preso em Jerusalém, depois vai para Cesareia, de Cesareia ele apela a César e assim por diante. Então vamos ler o texto de hoje para que nós possamos compreender. Versículo 27 do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, leitura que eu vou fazer na Bíblia King James. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, Paulo, como judeu, foi cumprir um cerimonial. Ele quis mostrar que ele não estava agindo fora da lei judaica. Apesar de, como ele disse, se fazer de judeu, se fazer de sem lei para os que estão sem lei. De alguma forma ele agia para que alguns pudessem ser salvos. Então, sendo ele judeu, ele estava cumprindo a algum cerimonial. Quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, porque Paulo raspou a cabeça, aquela coisa toda, ficou um pouco diferente. Certamente ele entrava com parte do rosto coberto, ia lá, realizava algumas orações e saía, alguma coisa assim, né? Quando eles perceberam Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. O texto aqui requer que a gente pare e faça uma dramatização. A gente tente compreender Paulo no templo, vários judeus ali em volta oferecendo seus sacrifícios, suas orações, e de repente alguém grita e a multidão inteira vai em cima de Paulo. Versículo 28. Esbravejando, o agarraram esbravejando. Homens de Israel, ajudai. Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Dizendo que Paulo pregava contra o povo, Paulo pregava contra a lei e Paulo pregava contra o templo. Além de tudo, olha a argumentação, eu acho interessante isso aqui, viu? Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Eu acho que eles estavam querendo falar de Antíoco Epifânio IV, que profanou o templo sacrificando uma porca. Bem, nós não vamos entrar no período interbíblico agora. Eles, com este argumento, agarraram Paulo
E Paulo, a partir deste momento, apanhando, sofrendo, vai levado perante o Sinédrio, e a partir daqui ele começa justamente a trajetória de quem vai parar no matadouro, se levarmos em consideração uma ovelha, assim como foi o nosso Senhor Jesus. A comparação não deve ser feita porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Paulo é acusado, pois a epígrafe diz: acusações contra o apóstolo Paulo. Paulo é acusado e vai preso. Naqueles dias, os irmãos tinham alegria em sofrer pelo nome de Jesus, em ser acusado pelo nome de Jesus. Nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus, que foi acusado injustamente e sofreu a pena capital dos romanos pela mão dos judeus. Nós temos, dos judeus pela mão dos romanos, é o contrário. Nós temos Estevão, que considerado o primeiro mártir, ele foi acusado injustamente, foi levado perante o Sinédrio também, de lá já saiu direto para ser apedrejado. Nós temos na história dos apóstolos homens como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não aceitou ser crucificado da mesma forma que foi o Senhor. Nós temos Tiago, o irmão do mestre, que foi lançado de uma altura, me parece que do pináculo do templo, e ele caiu e morreu de uma queda, e suas vísceras se espalharam. Nós temos Paulo, que era perseguidor da igreja e agora passou a ser perseguido, e há vários dias ele sabe que vai morrer. É interessante nós analisarmos isso aqui, porque quando nós estamos no conforto do nosso lar, com a despensa cheia, com o agasalho pronto, com a família toda protegida, com dinheiro no bolso, nós somos muito bons crentes. Nós somos crentes demais. Mas quando a adversidade vem, muitos tendem a se afastar de Cristo. Aí aqui fica a reflexão: como eu agiria, como você agiria, se há vários dias você soubesse que haveria de morrer? Paulo já vem numa trajetória onde ele vem se despedindo dos irmãos. Lembra que nós comentamos que ele se reuniu com os anciãos? Comentamos ontem, quinta-feira. Ele se reuniu com os anciãos no capítulo 20, versículo 17 a 38. E ele agora se despede dos irmãos, ele fala da sua trajetória de vida, do seu exemplo, do seu histórico. Diz o que vai acontecer depois de sua partida. Paulo entra na casa de Filipe, o diácono chamado de evangelista, que fez o serviço de um evangelista. Veja uma live que nós temos aí no YouTube. Paulo é encontrado por Ágabo. Ágabo profetiza, ou seja, Paulo sabe que vai ser preso. E ele já tinha isso porque o Espírito Santo também falava com ele separadamente, e o Senhor nunca escondeu dele essa trajetória. Inclusive, creio eu que o Senhor mostrou a ele o terceiro céu para que ele pudesse valorar o que tem depois da cortina da vida. Se nós soubéssemos o que tem depois da cortina da vida para nós seríamos mais crentes. E eu vou dizer isso aqui com experiência. Muitos dos nossos crentes nas igrejas têm desviado porque não sabem o que tem depois da cortina da vida. Não tem noção. Sabe por quê? Porque não tem sido ensinado. Ensine aos nossos irmãos o que eles vão receber depois da partida desta vida, que você vai ter crente com mais coragem. Crente que sabe que haverá de receber um galardão. O que foi que Paulo disse quando escreveu a sua última carta a Timóteo? Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora, desde já, a coroa da justiça me está proposta, está disponível para mim, o qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amar a sua vinda. Só que os cristãos não sabem, os nossos irmãos não estão sabendo, com todo respeito, não quero generalizar, não quer dizer que todos os professores ou os pastores ou os líderes são assim, mas uma coisa que nós devemos focar, irmãos, depois da pregação, do arrependimento, da vida santa e etc., é no céu. Muitas mensagens têm vindo que não têm mostrado o céu. Se nós como Paulo víssemos o céu. Paulo disse, olha, eu vi coisa, ele diz, o homem viu coisa, né? Lá em Corinto, mas é ele próprio. Eu vi coisa que ao homem comum não é lícito dizer. Por quê? Porque ele viu o que tem lá. Ele não trocaria nada do que tem lá pelo que tem aqui. Entendeu? Ou o inverso, ele não trocaria nada do que tem lá pelo que tem aqui.
porque ele sabia que quando ele partisse para lá, a carta aos Filipenses mostra isso muito bem, e ele escreve Filipenses quando ele está preso aqui, depois do capítulo 28 de Atos. Nós estamos no 21, depois do 28. Nós precisamos ensinar aos nossos irmãos o que tem lá. Benefícios da ressurreição, benefícios do morrer em Cristo ou do ser arrebatado, benefícios da ressurreição, benefícios da transformação, benefício do encontro com Cristo nos ares, benefício das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, benefício das bodas do Cordeiro, benefício do voltar com Cristo em glória, benefício do estar com Cristo no milênio, benefício de estarmos conforme Apocalipse capítulo 20, versículo número 4 a seguir, diante do trono branco, em pequenos tronos, julgando. Primeira carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3 fala sobre isso. Conclamos, irmãos, que ensinemos a igreja, para que assim como Paulo, tenhamos a consciência de que vamos morrer, e se por acaso quiserem nos matar, nós saibamos que aquilo ali é só uma passagem. No momento seguinte nós estaremos com o Mestre na eternidade. Domingo você vai questionar mais seu professor na escola bíblica dominical. Fica na paz do Senhor.